gestora, professores. Nós somos as PCNPs dos anos iniciais do Núcleo Pedagógico da nossa Diretoria de Ensino Campinas Leste e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco mais com vocês a respeito do documento orientador da CEGEB com os pés em 2016 e o olhar em 2017. Eu sou a PCNP Rita de Cássia, esta é a PCNP Angélica. Nós preparamos para esta videoconferência, nesta primeira parte, nós falaremos sobre o plano de ação em si. E na segunda parte, nós trataremos das sugestões de atividades para o período de 6 a 24 de fevereiro, que trata-se do período da recuperação das aprendizagens. Angélica? Para começar, né, nós vamos, pensando no documento enviado pela CEGEB, lá ele nos traz algo muito precioso, no qual precisamos estar fazendo e revendo na escola, que é a análise dos indicadores. O que será que eles nos falam, não é verdade? Então, lá também nesse documento, ele vai pegar a avaliação como ponto de partida, para nós revermos, repensarmos, aprimorarmos e planejar novas ações para organizar a ação pedagógica da escola em 2017. E para isso, nós trouxemos os resultados em nível de DE da nossa sondagem de escrita e também nos programamos na plataforma Foco Aprendizagem, não é mesmo, Rita? Isso. Observamos a Foco Aprendizagem, as avaliações da aprendizagem processo, tanto em língua portuguesa como em matemática. Mas a nível de DE seriam os nossos resultados apresentados aqui. E observando esses resultados, no ciclo de alfabetização, a AP de língua portuguesa, de primeiro ao terceiro ano, nos apontam muitos problemas, né? Quanto à sondagem de escrita, muitas crianças ainda não compreenderam o sistema de escrita, e ao passo também que o problema de produção de texto, como o bilhete, por exemplo, que foi pedido no primeiro ano. Então, está havendo bastante dificuldades das crianças e nós precisamos localizá-las aonde estão essas dificuldades. Já no quarto e quintos anos, a avaliação da aprendizagem ela tem um foco diretamente ligado à leitura. E a leitura ela tem que ter compreensão. E para ela ter compreensão, nós precisamos ter outros pontos, outros focos de aprendizagens, como a leitura compartilhada, por exemplo, que nos ajudam dentro de sala de aula a fazer com que as crianças compreendam esses textos. Então, o que elas nos mostram, desde a questão 2 até a 16, é que as crianças estão lendo um pouco sem compreensão. E é isso que nós vamos pensar, o que fazer depois no plano de ação. Tanto do quarto e quinto ano apresenta essas características. E o nosso sistema de escrita do quarto bimestre está nos apontando várias situações. Primeiro, precisamos ver os alunos que ficaram para trás e não compreenderam ainda o sistema de escrita. O que fazer? Plano de ação. Outro plano de ação a ser tratado dentro da sondagem de escrita. Os alunos alfabéticos. Entre eles estão em níveis diferentes dentro da compreensão do sistema de escrita. Uns precisam de ortografia, outros vão precisar de leitura, não é mesmo, Rita? Isso. A leitura, outros vão ter que trabalhar um pouco mais com produção de texto, que é o que nos apontam, todas essas avaliações nos fazem pensar em focos tanto de formação para professores na TPC, bem como o que trabalhar em sala de aula e quais as estratégias eu preciso ter para trabalhar para que esses alunos avancem. Agora a Rita vai falar um pouquinho o que é esse plano de ação e o que ele está pedindo para que a gente consiga fazer com que as crianças aprendam mais, avancem mais em suas hipóteses. O que fazer então neste plano de ação?
O plano de ação ele é composto por algumas etapas. A etapa que nós temos agora no mês de fevereiro é a etapa de curto prazo, é a primeira etapa. Nesta etapa, nós professores precisamos desenvolver nos alunos atividades desafiadoras que vão promover o desenvolvimento deles nas habilidades que nós vimos lá no final de 2016 que ficaram frágeis, que são aquelas habilidades pouco ou não desenvolvidas por N razões. Para isto, este plano, para que ele de fato seja executável, ele precisa conversar tanto com a realidade da nossa escola, quanto com a realidade da sala de aula, porque cada uma tem a sua característica. Este plano, eu vou falar agora sobre o plano de ação da escola, ele precisa conter alguns itens. O primeiro item trata-se dos indicadores, como a Angélica disse, a escola vai trazer as sondagens que são as sondagens de escrita, a AP do final do ano, a última AP, daqui a pouco nós temos os resultados do SARESP, então todos esses resultados das avaliações externas e internas nós vamos trazer no item dos indicadores. Feito isso, nós vamos para o item da premissa, nós vamos analisar esses indicadores para dizer qual que é o nosso foco de trabalho na escola. Em seguida, vem os objetivos, o que se quer de fato desenvolver com este plano. O quarto item trata-se das metas, ela precisa ser quantificável. Um exemplo, se na nossa escola eu possuo ainda cerca de 50 alunos que ainda não estão na hipótese de escrita alfabética. Qual que vai ser a minha meta então? Eu vou atingir, pretendemos, ao menos, neste período de 6 a 24, que essas crianças alcancem a hipótese de escrita alfabética. O quinto item trata-se da ação. Aqui nós vamos descrever quais atividades, estratégias de ensino, procedimento que nós vamos adotar. No sexto item, são os responsáveis pela ação, propriamente dita, Os que estão ligados a ela diretamente. No sétimo item é a equipe. Então aqui toda a equipe gestora, direção, professor, coordenador também vão estar auxiliando o professor lá em sala de aula. E por fim, o prazo, que nós já o temos definido, que é de 6 a 24 de fevereiro. Este é o plano de ação da escola. Depois nós enviaremos para vocês os slides, o PPT, que vai ter todo o passo a passo mais explicado sobre esse plano de ação. Agora eu vou tratar do plano de ação do professor, lá da sala de aula, que vai ser, como a Angélica já nos disse, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. O primeiro item, o professor vai apontar as habilidades que ficaram frágeis na sua turma. E essas habilidades nós vamos buscar nessas avaliações, como eu disse, mas também na matriz de avaliação processual. O segundo item, os objetivos, o que nós vamos desenvolver frente a essas habilidades frágeis. O terceiro item, a meta, que também precisa ser quantificável, o que eu desejo para que neste final do período, o que eu desejo alcançar para este final de período. O próximo item da ação. Aqui, nós professores temos que descrever todo o nosso passo a passo, a etapa, todos os nossos procedimentos, estratégias de ensino, atividades que nós vamos desenvolver, tanto com esses alunos que ainda precisam atingir a hipótese de escrita alfabética, quanto com os outros alunos que já atingiram. Então, qual que vai ser agora o movimento? Nós vamos consolidar essas aprendizagens e aprofundar. Nós vimos que precisamos o quê? De compreensão leitora, escritora. Então, é nesta linha que nós vamos trabalhar. Em seguida, vem a avaliação. Por quê? Se eu estou oferecendo atividades para esses alunos, como que eu vou avaliá-los? E nós vamos precisar aqui dos instrumentos de avaliação de processo. Então, como que eu vou observar que esse meu aluno de 6 a 24 está avançando? Eu propus X atividades na primeira semana, de 6 a 10 de fevereiro. Como que eu vou avaliar
que nesse período ele já teve um determinado avanço. Depois, na segunda e terceira semana, para no final da terceira semana, nós temos avaliação de resultado. O meu aluno começou assim e eu consegui avançar isso com ele. O responsável, que é o nome do professor, a turma, e o prazo, que também é o de 6 a 24. Concluída esta primeira etapa, nós vamos lá para o nosso planejamento, que será em março, fazer uma reflexão desta primeira etapa, que vai nortear as nossas ações para as seguintes etapas deste plano de ação. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meninos! Dando continuidade, então, a essa introdução que a Angélica e a Rita já fizeram, eu sou a PCNP Lucimara, trabalho com a equipe dos anos iniciais e sou a responsável pela matemática. Com o objetivo de colaborar com essas ações pedagógicas que envolvem as habilidades do eixo números e operações, com foco na construção do sistema de numeração decimal, sugerimos jogos matemáticos para serem desenvolvidos pelos grupos de apoios que as escolas vão, nesse período de 6 de fevereiro até 24, dar um up nessas habilidades que não foram ainda ou consolidadas ou de alguma maneira não foram entendidas pelas crianças. Todo esse material que nós estamos aqui divulgando, colocando à disposição de vocês, será enviado através de um link, através de um comunicado, e link este que traz, por exemplo, algumas das ações já realizadas em 2010 numa videoconferência específica para as classes de primeiros anos, uma OT específica com jogos matemáticos para as classes de primeiros anos. Tem também aquele encarte do ler e escrever da jornada de matemática, onde muitas habilidades, muitas atividades, muitos jogos podem e devem ser revisitados, não só agora nesse período de recuperação das aprendizagens, mas durante o decorrer do ano. E lógico, não poderia deixar de lado muitos jogos que professores, coordenadores, alguns professores já experienciaram no curso Formação em Didática da Matemática. Dentre eles, eu trago para vocês os jogos com dominó, que são Explorando as Peças, o jogo convencional, o sete fora, a batalha de dominó, maior ou igual ao cartão. Jogos com cartelas ou cartas, a batalha, armar o número, pescaria, encontre o 10, vá para o 10, jogo dos 5. Os jogos de tabuleiros, do caracol, da tartaruga, descubra os vizinhos, da batalha. Estes são específicos para as classes de primeiros anos, que de verdade a gente não vai recuperar aprendizagens, a gente vai, com esses jogos, sondar o que eles já sabem sobre matemática, especificamente sobre números. Do segundo ao quintos anos, nós temos as fichas sobrepostas, utilizar a calculadora, tendo os jogos toma lá da cá, alvo, 4 passos para o 0, andando para o 1. E ainda o stop de operações, que as crianças se empolgam muito, gostam, professores também gostam, e de fato nós queremos aqui trazer o jogo com objetivos específicos, não é o jogo pelo jogo, não é o jogo recreativo, é um jogo trazendo a matemática, fazendo com que ela seja mais divertida, mais elaborada, mais significativa, mais fácil, mais gostosa, enfim. Nós esperamos que essa recuperação das aprendizagens, com o olhar para a matemática, seja o ponto de partida para que o ano letivo tenha a matemática como uma disparadora de entendimento do mundo, porque nós estamos aqui focando os números e, de alguma maneira, as operações, mas o mundo é todo cercado pela matemática, através das formas, através das medidas,
através dos números, das quantidades, enfim. A matemática está aí para ser desvendada. Beijo! Olá pessoal, sou a PCNP Dilma, dos anos iniciais, e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje, tá? Antes de eu começar a falar sobre a rotina do primeiro ano, eu só queria lembrar que em língua portuguesa também vamos trabalhar grupos de apoio, como a Lucimara já disse anteriormente. Então, eu gostaria que vocês lembrassem que existe um material todo do ler e que o professor ele deve recorrer ao material do ano anterior para montar os grupos de apoio e trabalhar a questão das habilidades que estão defasadas no ano que se segue, tá bom? Então vamos lá para a rotina de primeiro ano. As nossas colegas falaram um pouco sobre o plano de ação, falaram sobre as atividades matemáticas, mas existe uma coisa muito importante que existe dentro da escola, que é receber os piticos. Como é que a gente recebe esses meninos do primeiro ano, né? O professor, ele precisa minimamente trabalhar pelo menos uns 10 dias, né? De uma maneira diferente, usando estratégias diferentes. Vai trabalhar língua portuguesa, vai trabalhar matemática, vai trabalhar arte, educação física, né? Mas dentro das possibilidades dos pequenos. E que existe uma coisa muito importante, que é o acolhimento. E esse acolhimento não pode ser apenas um dia, como foi ontem, né? Ele deve seguir um período dentro desse de 6 a 24, pelo menos 10 dias, o professor trabalhando algumas atividades diferentes do material. Apesar de que no guia do primeiro ano, eu insisto que o professor de primeiro ano, ele procure ler bastante e observar as atividades presentes lá. Só para ajudar vocês, eu fiz assim, não é na ordem que se segue, mas são sugestões que eu gostaria de falar para vocês e que vocês colocassem nessa rotina do primeiro ano, tá? Lembrando que não é nesta ordem, mas que deve acontecer durante pelo menos 10 dias. Vocês vão fazer uma rotina específica e diferente depois do planejamento, tá? Então, por exemplo, o acolhimento dos alunos não é só neste dia primeiro. Serão todos esses dias até a criança se sentir acolhida dentro da sala de aula, dentro da escola. Vocês podem trabalhar a roda de conversa. E nesta roda de conversa, várias sugestões dentro do guia do primeiro ano. O turismo pela escola. Gente, o turismo pela escola não é só no dia primeiro. Levei para ver o banheiro, levei para ver a sala, a secretaria, onde é a merenda. Não, serão todos os dias, até a criança ter a autonomia de andar pela escola. Outra coisa importante, no recreio ou intervalo, como vocês quiserem, o professor nos primeiros dias precisa estar presente, tá? Tome o lanche junto com as crianças, para que elas sintam que elas estão sendo acolhidas, estão bem, estão assessoradas, né? Que elas percebam que vocês estão preocupadas para que elas se sintam bem dentro da escola. Outra coisa, jogos e brincadeiras faz parte, existe uma seleção grande, nós vamos enviar para vocês também outras. Procurem esses dias, gente, acolher a criança da melhor maneira possível. Eu sei que eu estou falando demais o acolher, mas esse acolher não é só receber bem, falar bom dia, boa tarde. Existe outro tipo de acolhimento, que é colocar a criança dentro da escola como se fosse mesmo um lugar para ela se sentir bem. Outra coisa que é necessário que vocês façam, gente, e trabalhem, por favor, nesses primeiros dias, são os cantos de atividades diversificadas. Isso é de suma importância. Eu vou dizer por quê. Porque a criança pode ter nesses cantos o brinquedo, né? O canto do brinquedo, o canto da leitura, o canto da matemática, o canto do mercadinho e outros que vocês sabem que poderão utilizar, tá? Outra coisa também que o primeiro ano precisa desde o início são regras, combinados.
Então já vão fazendo isso na roda da conversa, né? Já vão decidindo com eles, fazendo os cartazes, pregando, né? E principalmente assim, a lista do nome deles já, o uso dos crachás, né? A leitura da lista dos nomes e também a leitura do alfabeto. É muito importante que eles já percebam que para escrever eles precisam de letras, né? E eles já vão praticando. Então, em língua portuguesa, vocês podem trabalhar inclusive produção textual, mas eles não escrevem ainda. Tudo bem, a gente faz de forma oral, o professor escreve na lousa ou ele transpõe para uma cartolina. Tá? Então eu gostaria assim que nesses 10 primeiros dias que vocês acolhessem de uma maneira muito carinhosa, tanto pedagogicamente como a parte física, né, dos meninos. Tá? Eu acho que nosso recado está dado. Nós vamos mandar um material um pouco melhor para vocês, mais esmiuçados. Ontem eu já estive numa escola, já participei desse primeiro dia, foi muito bom, muito produtivo. E eu espero que hoje também esteja acontecendo um trabalho bom já de vocês em relação a isso, tá? Muito obrigado. E eu gostaria de encerrar com uma citação da Cora Coralina, que eu acho assim que ela é perfeita. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Eu quero dizer assim, que no começo, agora, o primeiro ano e todos os anos, os meninos já têm saberes. É o ponto de partida. Só que isso não me ajuda. Eu preciso caminhar, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que eles já sabem para eu ensinar o que eles não sabem. Sempre pensando em desenvolver as habilidades a que eles têm direito. Bem, com essa nossa iniciativa, nós encerramos essa videoconferência, essa humilde videoconferência, né? Porque de fato era para realizarmos uma orientação técnica, mas por motivos de força maior, nós quisemos trazer à tona as orientações que o material da CEGEB, o material orientador da CEGEB pede, solicita, sugere que as escolas trabalhem com os grupos de apoio, trabalhem com as aprendizagens ainda não consolidadas e nós acreditamos, em nome da equipe, que esse trabalho vai ser muito bem realizado pelas nossas professoras e pelos nossos professores coordenadores. Abraço!